Muito bom, irmãos. Hoje é a nossa última aula sobre a história dos batistas e o objetivo dessa aula é tratarmos sobre a história dos batistas no Brasil e entender um pouco também sobre a fundação da nossa igreja, a primeira igreja batista aqui em Montemor. Antes de iniciar, eu só queria fazer a indicação de um livro, que é esse aqui, ó, A Confissão de Fé de New Hampshire. É um livro que também foi publicado pela editora Pronobis e ele trata bastante sobre o início do movimento batista no Brasil, porque nós vamos falar de alguns missionários aí que foram importantes para o desenvolvimento do trabalho batista e esses missionários, um deles em específico, traduziu a Confissão de New Hampshire para a língua portuguesa e essa confissão foi usada, né, como base para a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Então, nós temos aí muito legal, muita história, né, nesse livro, e ele também aborda com bastante detalhe a própria confissão de fé. Então, uma recomendação de leitura para que os irmãos possam aí se aprofundar nos estudos a respeito de nossa história. Então, só relembrando um pouquinho, na última aula nós tratamos um pouco sobre a relação entre a origem dos batistas e o movimento puritano, separatista inglês, e nós conversamos sobre alguns teólogos, né, que foram relevantes naquele período, e eles iniciaram esse movimento de reforma, né, na Igreja da Inglaterra. E a partir dali, onde iniciaram em Londres, né, as primeiras comunidades identificadas como batistas, e alguns dos distintivos dessa comunidade era o batismo por imersão, a separação, né, que existia entre a igreja e o Estado, que eram alguns dos distintivos bem marcantes dos batistas, e esse movimento então começou a ganhar corpo, as igrejas foram crescendo e o movimento batista foi se desenvolvendo ali no contexto da Inglaterra. Contudo, pela perseguição dos ingleses para as igrejas que não eram oficiais do Estado, muitos cristãos eles foram saindo da Inglaterra e indo para outros locais para que eles pudessem então ali professar sua fé sem serem perseguidos ou sofrerem algum tipo de perseguição religiosa. E um dos locais que os ingleses foi para o que nós conhecemos hoje como Estados Unidos, que está ali. Então, houve uma grande imigração, né, de teólogos, de cristãos ingleses lá da Inglaterra para as colônias nos Estados Unidos, onde eles começaram a desenvolver todo um aspecto de colonização daquela nova região, mas também a questão religiosa. E nós temos aí, por volta de 1639, a fundação da primeira igreja batista em solo americano. Essa igreja foi fundada pelo pastor Roger Williams. Ele era um teólogo, ele era inglês, ele era anglicano, então ele passou por esse movimento, ele saiu da Inglaterra, foi para os Estados Unidos, lá ele começou um trabalho de defender esses princípios, né, da fé batista, e ele sofreu perseguições mesmo nos Estados Unidos. Ele teve que mudar de região, então ele chegou numa determinada região que ele se alocou no primeiro momento, mas devido a essas perseguições ele se mudou e um pouco mais à frente ele funda ali a primeira igreja batista de Providence em 1639, que foi numa colônia que ele mesmo fundou, que é hoje conhecida como Rhode Island. Então ele começa ali o trabalho batista nos Estados Unidos. Depois dele também tem John Clark ali, que organizou a Igreja Batista de Newport, também lá em Rhode Island, em 1648. E essa região ficou conhecida porque lá esses colonos, né, que saíram da Inglaterra e foram para os Estados Unidos, eles defendiam esses princípios de divisão entre igreja e Estado, do respeito, né, essas diferenças que existiam na questão religiosa. Então, foi uma região muito prolífera para a propagação e desenvolvimento da fé batista naquele contexto. E aí, com esse início do trabalho batista nos Estados Unidos, o movimento batista ele se multiplicou bastante. Aqui tem um dado interessante, né, que os batistas, principalmente no sul dos Estados Unidos, são a principal denominação hoje. A Convenção Batista do Sul, lá nos Estados Unidos, ela conta com aproximadamente 15 milhões
de membros. Então, é a maior convenção batista que nós temos hoje no mundo, né? Ela está lá no sul dos Estados Unidos. E o que começou a acontecer, né, nesse contexto de crescimento e desenvolvimento dos batistas ali nos Estados Unidos? Influenciados, no próximo slide, por um inglês, que é o William Carey, no final dos anos 1700, William Carey ele foi conhecido como o pai das missões modernas. Ele era um pastor inglês e no final dos anos 1700, por volta de 1791, ele proclamou que as missões eram a essência da fé cristã. E a influência dele se espalhou por toda a América. Então, William Carey, ele se mudou, ele saiu da Inglaterra e ele foi viver na Índia. E lá ele dedicou toda a sua vida para o desenvolvimento e propagação do Evangelho. E por esse movimento, pela sua influência, William Carey era um homem que ele foi usado grandemente por Deus, né? Ele traduziu a Bíblia para vários idiomas, ele fundou muitas escolas, ele fundou muitas igrejas lá naquele contexto que ele estava, né, no campo missionário. E os missionários e os cristãos dos Estados Unidos, vendo, né, esse movimento missionário, essa dedicação, esse fervor que William Carey tinha pelas missões, eles foram influenciados. Em 1812, nós temos alguns americanos que são Luther Rice e esse casal aí, ó, Adoniram e Ann Judson. Eles vão também para o campo missionário participar desse movimento de missões que estava tomando forma ali e crescendo através da influência desse teólogo aí que era o William Carey. Alguns comentaristas dizem que esses quatro, né, William Carey, Adoniram, Anne e um outro que é o Luther Rice, que foram esses primeiros missionários que começaram esse movimento de criar juntas, convenções de missões, eles foram heróis dos esforços missionários batistas, que continuaram a se formalizar, a se fortalecer, né, durante o movimento batista nos anos que estavam por vir. Um pouco depois disso, que eles iniciam esse movimento de missões, então, ou seja, eles saem da Inglaterra, saem dos Estados Unidos e começam a levar o Evangelho para outros locais, nós temos em 1845 a criação do Conselho de Missões Estrangeiras da Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos. Então, ali tem um documento, né? Essa Convenção Batista do Sul e esse conselho também são conhecidas como Junta de Richmond. Então, inclusive o pastor David Bledsoe, que ele já teve aqui, ele tem livros, né, que nós estamos estudando também, inclusive ele é coautor desse livro aqui, ele faz parte, ele é um missionário enviado por essa junta, que ela é ativa até hoje, né, e envia missionários ao redor do mundo. Mas esse movimento, essa junta de Richmond, teve início lá em 1845. E os primeiros movimentos missionários que essa junta fez foram um envio de missionários para a China e para a Índia. Então, nós temos aqueles missionários que já tinham ido e alguns outros começam a ser enviados, então, para essas regiões, para a propagação do Evangelho. Um dado muito interessante, e uma frase, né, que me chamou muito a atenção durante os estudos, é a frase do primeiro líder executivo da Convenção Batista do Sul, né, desse Conselho de Missões, que era James B. Taylor. Ele diz o seguinte: "Para isso fostes distintamente enviados. Vocês saem desta terra não para se envolverem em pesquisas científicas ou especulações pecuniárias, não para representar a melhor forma de governo, ou para exibir os vários estoques de conhecimento humano, mas para pregar o Evangelho." Então, ele falou isso logo na inauguração, né, dessa junta, desse Conselho de Missões Estrangeiras, reforçando, né, qual era a missão e o propósito daquela convenção, que era justamente propagar o Evangelho por todos os locais do mundo. E eles iniciaram, então, esse trabalho muito forte de evangelismo, de envio de missionários para essas regiões mais remotas, né, como a China, a Índia, e um pouco depois eles começaram também a fazer um trabalho muito forte na África. E é nesse contexto que aí nós temos um casal que foi muito importante para a relação da história batista no Brasil, que é esse casal aí, ó, Thomas e Lorena Bowen. Esse casal foi o primeiro casal de missionários enviados ao Brasil pela Junta de Richmond. Então, esse casal ele veio ao Brasil no ano de 1860. Eles chegaram lá no Rio de Janeiro
E esse casal, antes de vir ao Brasil, eles já tinham passado um período na África. Então, Thomas Bowen, ele era dos Estados Unidos, ele estudou lá, fez curso de teologia, né, aprendeu ali todas as bases da fé cristã, foi enviado como missionário para a África. Lá ele aprendeu a língua, ele trabalhou na região da Nigéria, então ele aprendeu a língua daquele povo, ele traduziu a Bíblia para a língua daquele povo, e contudo, o que acontecia? A saúde dele era muito precária. Ele era um homem que sofria muito com problemas de saúde, com dificuldades, e na África a gente tinha um contexto de infraestrutura bem debilitado, e ele precisou então voltar, sair do campo missionário, né, da Nigéria onde ele estava, e voltar para os Estados Unidos. Mas o fervor do coração dele por missões e aquela chama, né, que ele queria propagar o evangelho, queria viver se dedicando, né, com a sua esposa para a propagação do Evangelho de Cristo não se apagou. E ele então, depois de algum tempo, ele se coloca ali à disposição daquela junta nos Estados Unidos, e ele é enviado então para o contexto brasileiro, e aqui ele começa esse trabalho missionário. Contudo, as dificuldades não foram poucas, e infelizmente ele ficou por apenas 9 meses no Brasil. Quando ele chegou no Rio de Janeiro, como primeiro casal missionário, a ideia deles era se estabelecer no país, alugar uma casa, começar um trabalho de evangelização no seu lar. A partir dali também ele tinha uma expectativa, porque como o Brasil tinha muitos escravos, e aqui ainda a abolição não tinha acontecido, ele queria ensinar a esses escravos o evangelho, porque ele tinha aprendido a língua nigeriana lá, ele tinha traduzido a Bíblia para a língua deles, mas os empresários, né, as pessoas com mais dinheiro e os membros da Igreja Romana fizeram grande oposição ao trabalho de Bowen. Então ele não conseguia alugar casas, ele não conseguia chamar pessoas para ir à sua casa, porque ele era advertido, né, as pessoas também eram advertidas, e a sua saúde começou a ficar precária novamente. Então ele precisou retornar aos Estados Unidos para cuidar da sua saúde, para se tratar, né, de seus problemas, e não teve aí oportunidade de seguir com esse trabalho por muito tempo. Ele ficou nesse aspecto apenas 9 meses aqui no Brasil. Contudo, pela providência divina, alguns anos depois veio ao Brasil um pastor que é chamado Richard Ratcliffe. Qual que é a relação, para os irmãos verem que curioso? Lá nos Estados Unidos, infelizmente o pastor Owen, né, ele ficou pouco tempo aqui. Mas no seu trabalho e o seu pastorado lá nos Estados Unidos, ele, com apenas 20 anos, ele tinha se tornado pastor. E sabe qual foi uma das primeiras famílias que ele evangelizou? A família Ratcliffe. E aí acontece tudo isso na vida dele. O pastor Thomas Bowen vai para a África, volta, vem para o Brasil, volta. E algum tempo depois, a família que ele tinha evangelizado lá nos Estados Unidos, e um dos membros dessa família, que é o Richard Ratcliffe, ele então tem também um chamado missionário, e ele sai dos Estados Unidos por volta de 1867 e vem para o Brasil. E por que eles fizeram esse movimento de vir para o Brasil? Nesse período estava acontecendo lá nos Estados Unidos a Guerra Civil. Então, muitos colonos norte-americanos, eles estavam saindo dos Estados Unidos e indo para outras regiões do mundo para começar uma vida nova, para conseguir ter uma estabilidade maior. E veio uma grande colônia para a região de Santa Bárbara e Americana. Então, nós tivemos uma imigração de vários norte-americanos para essa região, eles se estabeleceram aqui, começaram a viver, e esse pastor veio mais ou menos nesse período também para apoiar esses cristãos norte-americanos que tinham saído dos Estados Unidos por conta da guerra civil que estava acontecendo lá, e ele veio então para ajudá-los, né, no pastoreio e no trabalho, no início do trabalho batista. E depois de alguns anos, em 1871, nós temos a inauguração da primeira igreja batista em solo brasileiro, lá em Santa Bárbara do Oeste. Então é 10 de setembro de 1871, foi fundada a primeira igreja aqui no solo brasileiro, pelo pastor Richard Ratcliffe e pelo pastor Robert Porter Thomas. Então esses foram os dois pastores que iniciaram esse trabalho
no contexto brasileiro, só que vale a pena lembrar que essa igreja era formada por norte-americanos em sua maioria. Então não eram brasileiros, era uma colônia de norte-americanos que tinha imigrado para o Brasil, e esses pastores começaram ali em Santa Bárbara do Oeste um trabalho com esses cristãos batistas, né, que vieram dos Estados Unidos. Um pouco tempo depois, em 1879, foi fundada a segunda igreja batista, também em Santa Bárbara do Oeste, e ela foi fundada por esse pastor aí, pastor Elias Otton Killing, que foi, então, que eles têm lá o registro, que foi a segunda igreja batista, também nesse contexto, uma igreja formada por norte-americanos que vieram para o Brasil. Mas o trabalho não parou aí. E algo muito importante é que esse pastor Richard Ratcliffe, ele era da junta de Richmond, aquela mesma junta que tinha mandado o pastor Thomas Bowen para o Brasil. E ele, vendo a perspectiva, né, e a oportunidade de crescimento do trabalho batista e das missões no território brasileiro, ele envia cartas para a junta de Richmond pedindo que eles enviassem mais missionários. Ele via que o campo aqui era vasto e eles poderiam disseminar a palavra de Deus no nosso contexto, da nossa nação. Então ele escreve, ele solicita o envio de outros missionários e por volta do ano ali 1881, 1882, a junta de Richmond envia 2 casais que foram muito importantes para o crescimento do trabalho batista no Brasil. O primeiro casal que eu quero falar é esses 2 aí, Zacarias Clay Taylor e sua esposa Catherine Stephen Crewford Taylor. Então, esse casal foi fundamental para o desenvolvimento do trabalho batista. A princípio, eles vieram em 1882 e se instalaram aqui em Santa Bárbara do Oeste. Eles se tornaram membros da igreja de Santa Bárbara, então ele e sua esposa. Contudo, por volta do final do ano de 1882, eles se mudaram junto com outro casal que a gente vai falar mais à frente, né, que é a família Bagby e um padre que se tornou um pastor batista para Salvador, e lá em Salvador eles fundaram em 15 de outubro de 1882 a primeira igreja batista da Bahia. Essa igreja, há uma dúvida aí, né? Essa foi a primeira igreja batista no Brasil. Por quê? Ela foi a primeira igreja batista que tinham membros brasileiros. Entendeu? As igrejas de Santa Bárbara eram igrejas batistas, mas em sua maioria os membros eram norte-americanos. Já em Salvador, o contexto, ela começou com 5 membros, esses 5 membros eram Zacarias Clay Taylor, a sua esposa, pastor William Bagby, a sua esposa, e esse missionário, ex-padre que se tornou um pastor batista. Eles começaram então o trabalho lá em Salvador, e na Bahia. E o que aconteceu? O pastor Zacarias Clay Taylor teve uma relevância muito grande para o nosso contexto batista, por isso aqui. Ele era muito dedicado à escrita. Então ele publicou em vários jornais batistas no início. Ele traduziu a Confissão de Fé de New Hampshire para o idioma da língua portuguesa. Então ele tem um acervo ali de publicações, de notas que ele fez nesse início do trabalho muito relevantes para a nossa história como batistas. E ele concentrou o seu trabalho missionário no estado da Bahia. Então olha que interessante ali, ó. Além da igreja de Salvador, ele ajudou a fundar a igreja de Alagoinha em 1888, a igreja de Vargem Grande em 1894, a igreja de Amargosa em 1896, Santo Antônio em 1898, Vitória da Conquista em 1900, Canavieiras em 1900, Aramari em 1900, Rio Salsa em 1900. Então, ou seja, ele trabalhou bastante no nosso campo missionário aqui, fundando igrejas. Ele também contribuiu para essas literaturas, né, de boas confissões de fé, os reportes, tem nesse livro aqui, em alguns artigos na internet, reportes que ele fazia de quantas visitas eles faziam no Brasil, qual era o número de membros de cada igreja, qual que era o feedback, né, que os cristãos estavam dando para o trabalho missionário. Eu tirei um recortezinho ali dessas prestações de conta, né, que ele escreveu num jornal, que era o jornal da Junta de Missões lá de Richmond, que era Foreign Mission Journal. Ele diz o seguinte, ele fala isso, ele chegou no Brasil em 1882 e ele escreveu isso em 1884. Olha o que ele falou. Estamos agora no meio de um avivamento, que fica mais brilhante a cada dia.
Um padre pediu oração para si mesmo, seu filho e 2 filhas participam do culto. Uma das filhas disse ao pai que estava buscando a verdadeira religião, o novo nascimento, e quando o encontrasse, iria segui-lo a qualquer custo ou sacrifício. Um incidente divertido ocorreu entre o filho pequeno de um crente e um padre. O pai já havia doutrinado o menino nas imagens, que elas não passavam de pedaços de madeira muda. Sentado na casa do padre, ele olhou para as imagens e disse: Senhor padre, o senhor não cultua essa imagem, não é? Eu não. Não é nada além de um pedaço de madeira. O padre bateu o pé dizendo: Cala-te, rapaz, você enlouqueceu? Disse que os novos convertidos enlouqueceram. Os padres agora evitam dizer qualquer coisa sobre nós nos jornais, mas ensinam nos seus púlpitos e nas confissões que somos demônios e diabos, que tratemos o corpo com bondade, mas que as almas de todos os que se juntarem a nós se perderão eternamente. Enquanto pregava na casa de um membro na semana passada, o assistente do vigário na catedral foi até a janela e ouviu por cerca de 20 minutos. A parte do sermão que ele ouviu foi sobre a necessidade do novo nascimento, uma notícia certamente estranha para ele. Legal, né? Então ele contou a história aí do que estava acontecendo. Ele é bem realista, né? Esse contexto do catolicismo, as imagens. Ele fala desse menino, né, que questionou o padre se o padre adorava as imagens. E o padre falou que eles estavam enlouquecendo, né? Que quem seguia a fé cristã era louco e que eram demônios, eram diabos. Então esse era o tipo de perseguição que esses cristãos, esses missionários, no início do trabalho batista aqui, eles enfrentavam. Seguindo aí no próximo slide, nós temos o outro casal que eu comentei, que foi muito relevante para o trabalho batista no Brasil, que são esse casal aí, William Buck Bagby e sua esposa Annie Luther Bagby. Eles chegaram ao Brasil em 1881 e, assim como Zacarias Clay Taylor e sua esposa, eles se tornaram membros da primeira igreja batista em Santa Bárbara do Oeste, ali junto com o pastor Ratcliffe. E então eles foram apoiando essa igreja, mas em 1882 eles se mudaram para a Bahia, junto com Zacarias Clay Taylor e sua esposa, e lá eles, como 2 famílias, né, 2 casais missionários ali e o pastor ex-padre brasileiro, fundaram a Igreja da Bahia. Contudo, o trabalho do pastor William Bagby, ele foi bem mais deslocado do que o pastor Zacarias Clay Taylor. Zacarias Clay Taylor se focou no estado da Bahia. Já o William Bagby expandiu bastante o território e a sua área de abrangência. Depois de 2 anos na Bahia, ele se mudou para o Rio de Janeiro e fundou lá a primeira igreja batista do Rio de Janeiro em 24 de agosto de 1884. E olha o trabalho dele aí, ó. Em 81, ele fundou a igreja de Campos, em 92, a igreja de Niterói, em 94, a primeira igreja de Juiz de Fora, em 96, ele foi para Belo Horizonte, em 901, PIB de Campinas, 1902, primeira igreja batista de Jundiaí, 903, a primeira igreja batista de Santos e em 1924, a primeira igreja batista da Lapa. Ele rodou o país aí com esse trabalho missionário, abrindo novas igrejas. Além da fundação de igrejas, o pastor William Bagby e sua esposa, eles fundaram o Colégio Batista Brasileiro. Então isso também foi muito relevante para o trabalho batista, que foi ali um campo de formação de novos ministros, novos pastores, teólogos. A própria educação cristã no meio batista, eles foram muito relevantes para isso. Outras, ele participou, irmãos, da nossa Constituição. Ele foi um dos conselheiros que ajudou o povo brasileiro a redigir a Constituição do nosso país. E ele teve uma grande relevância por trazer o conceito de separação entre igreja e Estado e liberdade religiosa, porque isso era algo que eles tinham aprendido já pelas lutas que eles passaram nos Estados Unidos. E ele então apoia o governo brasileiro na escrita, né, da nossa Constituição. Então foi uma família muito importante para o nosso contexto batista. Eles tiveram 9 filhos, se eu não me engano. Desses 9, 4 deles continuaram o trabalho missionário no nosso país. O pastor, no final da carreira missionária, eles ficaram aqui mais de 3 décadas.
No final da sua vida, eles se mudaram para Porto Alegre. Ele faleceu lá, o pastor William Bagby, em Porto Alegre, e a esposa dele, depois de um tempo, ela se mudou para Recife, que é onde uma de suas filhas morava, e lá ela faleceu também, mas eles se dedicaram toda a vida ao desenvolvimento, né, e às missões aqui no território brasileiro. Foram uma família, servos de Deus fiéis, né, que nos ajudaram nesse desenvolvimento do trabalho batista no Brasil. Notem que aí, em 1901 eles fundam a primeira igreja batista de Campinas. E essa igreja agora tem relação direta com a nossa igreja, exatamente. A primeira igreja batista de Campinas é a igreja mãe da primeira igreja batista de Montemor. Então notem, o pastor William Bagby teve relação, né, na fundação, inclusive, de nossa igreja aqui em Montemor, como o trabalho, né, de pregação do evangelho, a dedicação que esses servos de Deus tiveram foi importante para nós hoje aqui em Montemor. Seguindo, a gente começa a falar um pouquinho mais agora, entrando na nossa história como PIB Montemor. Nós temos aí um movimento em 1922 da imigração da família Plebs lá da Letônia aqui para o Brasil. Então, o contexto lá tinham guerras, dificuldades, né, econômicas do país naquele contexto. Então, a família decide se mudar, sair da Letônia. Eu estava até consultando, ontem conversei com o Gustavo, no site da Convenção Batista Leta, eles falam dessa imigração, e eles têm até os números lá, que cerca de 2 a 3 mil letos saíram entre os anos de 1921 e 1924 da Letônia e imigraram para o território brasileiro. A família não veio direto para Montemor, ela veio primeiro para um distrito em Tupã e Varpa, é isso? Exato, eles se instalaram lá e começaram então a se estabelecer aqui no país, contudo, por algumas divergências, né, com relação a como o trabalho estava sendo desenvolvido lá no que diz respeito ao contexto de igreja, a administração, né, do evangelho ali e tudo mais. Eles decidem então, depois de 2 anos, em 1924, sair daquele local, do distrito ali de Varpa, e vir aqui para a nossa região de Santa Bárbara, Nova Odessa, Montemor, e se estabelecem então por aqui. Ali, não vai dar para ver muito bem, se quiser apagar, mas é interessante, Bev me ajuda aí para se eu errar, tá? Da esquerda para a direita, à esquerda ali sentado, Martin Plebs, certo? Ele é o que veio, né, da Letônia, ele, o patriarca da família. Do lado, entre as duas crianças aqui, nós temos a sua esposa, Greta, certo? Em cima ali de pé, os 2 filhos, à esquerda de pé, atrás do pai, Arvido Plebs, e do lado a sua irmã, que também veio da Letônia, e os outros 3 pequenos ali são filhos que já nasceram no território brasileiro. Então essa foi a família que começou ali esse trabalho batista aqui na nossa região, né? Então o pai, mãe e os 2 filhos maiores vieram da Letônia e os outros 3 filhos nasceram aqui já em território brasileiro. No próximo slide aí, nós temos uma referência. Então, lembrem, em 1922 a família chega no Brasil, 1924 sai de Varpa, vem para a região que nós estamos hoje, e em 1929 nós temos início do trabalho de evangelização em Montemor, na casa da família Plebs. Então, isso começou na sala mesmo, né? A Bev teve a oportunidade de compartilhar comigo. Então, a família reunia a igreja no seu lar para fazer os cultos, a escola bíblica. Contudo, o trabalho foi se expandindo, novas pessoas foram chegando e a sala ficou pequena. E não dava mais para continuar aquele trabalho dentro da sala. Então, a família tinha ali uma fiação de algodão, é isso? Uma fábrica, e a igreja começou a se reunir nas instalações dessa fábrica, que é essa foto que está ali, que é onde eram feitos os cultos, a escola bíblica dominical. Então, esse trabalho da igreja se reunindo, né? Ela começou no lar e, à medida que foi crescendo, não cabia mais dentro do lar. Eles começaram a usar as instalações da fábrica para poder se reunir, fazerem os cultos e tudo mais. A Beverly me contando, né, fala que os trabalhos de escola bíblica de férias, né, eram bem recheados, as crianças vinham. Havia, inclusive, no início, uma resistência dos vizinhos, né?
porque a nossa cidade ela tem uma grande influência do catolicismo, então os vizinhos, inclusive a Beva me contou a história de que tinha uma vizinha que tirava as crianças de lá. Não, vocês não vão para a escola bíblica não, vem aqui, sai daí. Mas depois, no final, né, essa vizinha, inclusive, num outro momento, né, pediu orações, né, e entendeu que aquele trabalho era um trabalho sério, um trabalho de pregação do Evangelho com fidelidade. E, através desse trabalho de evangelização, de escola bíblica dominical, escola bíblica de férias, os frutos foram vindo, né, as crianças se envolvendo, aprendendo, né, com fidelidade à palavra de Deus, e o trabalho foi crescendo. Então, nós temos aí no próximo slide, no ano de 1941, a congregação, que era uma congregação da primeira Igreja Batista de Campinas, agora sim como uma igreja, a Igreja Batista de Montemor. E no momento da sua fundação, existiam 26 membros fundadores. Aí tem uma foto da fachada do prédio em que a igreja se reunia. Então, nós temos ali, a igreja começou no lar da família Plebs, depois foi para a fábrica, o espaço um pouco maior, e depois da fábrica ela se mudou para esse prédio, que era próximo ali à casa da família, e se instalaram nesse local, é a Rua Siqueira Campos, é isso? Né? Foi o primeiro... 169, exatamente. Então foi o primeiro prédio que a igreja se reuniu ali como já a igreja instituída, né? Não mais uma congregação da primeira Igreja Batista de Campinas. E o trabalho continuou. Então, pode falar. Aí nesse tempo, a Igreja Batista de Campinas já estava atuando aqui? Já. Desde 1900 no início do trabalho, haviam pastores da primeira Igreja Batista de Campinas que vinham até Montemor para auxiliar nesse trabalho de evangelização. Então, eles atuavam de fato como uma igreja-mãe, né? Mandavam apoio para que o trabalho fosse desenvolvido aqui na cidade, até em virtude do deslocamento. Então, antes, para você ir para Nova Odessa, para Campinas, não tinha como as famílias fazer, era muito difícil, as estradas e tudo mais. Então, eles apoiaram o desenvolvimento do trabalho aqui em Montemor com a vinda desses pastores. A Beva, inclusive, comentou que esses pastores vinham para cá também para aprender o idioma. Então, como eles eram pastores norte-americanos, eles tinham dificuldade no início para falar a língua portuguesa. E eles vinham para Montemor, que era uma congregação, para ler as suas mensagens, né, em português. Então, eles tinham a mensagem em inglês, mas eles escreviam ela em português, e aqui eles iam, à medida que também ensinavam o evangelho, iam aprendendo um novo idioma. Certo, Beve? Se eu estiver falando alguma coisa errada, você me corrige. Legal, muito bom. Então, nós temos aí esse prédio, ele era de barrote, é isso, né? Uma estrutura bem da construção daquela época, né? 1941 ali. E aí o trabalho foi se desenvolvendo. Então, nós temos aí o início, o primeiro pastor, que quando nós temos aqui nessa Bíblia, deixa eu só pegar uma referência, foi o pastor Simon agora o nome pegou, hein? Horbachik. É isso. Ele foi o pastor entre 1941 e 1944. Então, à medida que a igreja passou de uma congregação para uma igreja, né, foi organizado como igreja, esse foi o primeiro pastor que assumiu ali o pastorado da nossa igreja. Na sequência, nós temos aí um fato que também é importante, pode passar. Então, 1941, a igreja se institui deixa de ser uma congregação e passa para ser uma igreja. E em 1965 falece, então, Martin Plebs, que foi o pioneiro do trabalho batista aqui em Montemor. Ele era o patriarca da família, né, que veio da Letônia para o Brasil, e ele falece, então, no ano de 1965, e algo que, inclusive, está na nossa placa ali de comemoração, né, do aniversário da igreja, foi algo muito marcante para a família também, de que quando ele estava ali no seu leito, já próximo da sua morte, a família viajou. Então, acho que o pai da Beverly, né, elas viajaram para Maringá para dar apoio a um filho, né, do Martim. E nesse trajeto, o nosso pioneiro, o senhor Martin Plebs, ele veio a falecer. Mas antes dele falecer, ele deixou um recado, que é esse que está aí entre parênteses. Não deixem as portas se fecharem. A pessoa que ouviu esse recado dele entendeu que ele estava falando da fábrica.
Mas a família, quando a pessoa que deu esse recado para a família, o seu Arvido, né, que era o filho, entendeu? Ele não está falando da fábrica, ele está falando da igreja. Esse trabalho não pode acabar. A propagação do evangelho não pode terminar em nossa cidade. Então, depois do seu falecimento, né, a família continua o trabalho aqui, junto com os outros membros fundadores, né, da igreja, desenvolvendo a pregação do evangelho aqui na nossa cidade. Nós temos algumas fotos aí que eu coloquei a título de... essa foto tem ali à esquerda é Stefano Zum, correto? Então é o pai do Mãozinha, não sei se o Mão está aí, mas o pai dele. Aí os outros, o Vasconcelos, Edvard, que é um pastor, certo, Beve? Me ajude aí, porque Primeiro é o pastor Gasola, Valentim Gazani. Exatamente. Então, uma foto aí de um culto, né, no templo aí, né, na nossa história. Esses irmãos ali aparentemente estão cantando, né? Pode passar na próxima foto aí também, o pastor pregando, né, aparentemente nesse mesmo culto. Ali pode passar na próxima foto. Isso lá, o pastor recebendo uma Bíblia. Ali a Anitta, exatamente, ela entregando a Bíblia para o... Ela, isso aí. Ela entregando a Bíblia, participando do culto ali. Em 1979, então, ó, 1965, Martin Plepps falece, que era o pioneiro, e lembrem do recado, não deixem as portas se fecharem. O que aconteceu? Lembra aquele antigo templo, o primeiro lá que a gente viu? Ele começou a ficar numa situação de risco para os membros, porque a estrutura, como era muito antiga, ela estava muito frágil. Então, inclusive, eles chegaram a um ponto que eles falaram: nós não conseguimos mais nos reunir nesse local, porque está arriscado, né? A gente pode sofrer um acidente aqui e ter algum problema. Então, a igreja se reúne, faz por um período, né, participa dos cultos na igreja presbiteriana. Então eles cederam o salão de culto ali para que os batistas pudessem se reunir, ter os cultos, a escola bíblica, né? Então foi um período que a Bebe compartilha que foi muito bom, né, essa comunhão entre os cristãos aqui em Montemor, esse acolhimento que a igreja presbiteriana teve conosco, nesse período em que a igreja não tinha, né, um templo, porque o templo atual estava numa situação difícil. E aí começa um trabalho de construção do novo templo, que é o local que nós estamos aqui hoje. Então a família, junto com os membros da igreja, eles iniciam um processo de construção, que é esse prédio que nós vemos aqui. Ele já passou por algumas reformas, não é a mesma... A estrutura externa é muito igual, né? Você olha ali a foto, a parte externa é muito similar. Por dentro que a gente teve algumas mudanças aqui, principalmente nessa parte aqui, mas ele preserva bastante a estrutura que foi feita naquele período. E o Arvido Plepps, né, que era o filho do Martim, ele entendeu que essa era uma missão, né, um propósito que ele tinha que cumprir como forma de cumprir aquilo que o pai dele havia solicitado para que as portas da igreja não fechassem. Então ele se dedicou de uma forma muito grande à reconstrução, né, à construção desse novo local, acompanhando de perto, né, a Bíblia comenta que via, né, ele estava muito na expectativa de que o templo finalizasse e acompanhava, né, a construção e queria saber como que estava e tudo mais. E em 2 de junho de 1979 é feita então a inauguração do templo aqui, onde nós estamos hoje. E notem ali, ó, passa o próximo slide. Em 25 de julho de 1979 falece Arvido Plepps, ou seja, menos de 2 meses depois que esse prédio aqui se inaugurou, ele falece. Então, Deus, a Bíblia comenta, né, que ele tinha gratidão a Deus por ter, antes de falecer, conseguido ver o novo templo pronto, né, mas aprove a Deus aí pouco tempo depois levá-lo. Mas nós damos graças por sua vida, né? Por esse empenho, pela dedicação que ele teve em construir, né, e fazer esse processo para que a igreja pudesse continuar se reunindo e o trabalho de evangelização não parasse.
Nós temos aí agora em 2024 a comemoração dos 83 anos de organização da nossa igreja e 95 anos de início do trabalho batista em Montemor, levando em conta que o trabalho começou por volta de 1929, então são quase 100 anos de evangelização, né, por meio da família plebs, né, dos letos que vieram para o Brasil e a partir de 1929 começaram ali na sua casa esse trabalho. Hoje nós estamos aqui pela graça de Deus, agradecendo a Ele. Vamos comemorar aí em breve os 83 anos de organização da igreja e 95 anos do início do trabalho batista aqui em Montemor. Então tem um texto que encerra essa história da nossa igreja aqui, que é o texto de 1 Samuel 7,12, que é Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém, irmãos?